Oi, gente, tudo bem? Engraçado, né? Como nós necessitamos dos outros e não necessitamos, é incrível. São crises existenciais. Nós pedimos perdão para as pessoas, nós necessitamos de pessoas, nós necessitamos estarmos no meio de muitas pessoas e ouvir muitas opiniões, mas nós não ouvimos as nossas próprias opiniões, senão não nos meteríamos em enrascada. Porque nós achamos que quando ouvimos a nossa própria opinião, quando olhamos para nós, quando perguntamos dentro de nós, perguntamos assim: ei, pessoinha, o que você quer? Aí pensamos: olha, se eu disser que sim, eu posso dar com os burros na água. Se eu disser que não, eu vou talvez me arrepender. Então, o melhor que eu tenho a fazer é deixar que resolvam minha vida. Porque se der errado, eu culpo as pessoas. Se der certo, eu agradeço as pessoas, mas eu nunca culpo a mim e nem agradeço a mim. É típico do ser humano. Por isso nós chamamos a essas pessoas de pessoas fracas, pessoas que não conseguem resolver a vida delas. Só que essa pessoa somos nós. Nós somos fracos, nós não conseguimos resolver as nossas vidas. E quando nós nos libertamos, nós descobrimos que somos nada mais, nada menos que pessoinhas medrosas que não conseguimos resolver nada, precisamos sempre ouvir opiniões de outras pessoas, temos sempre que procurar nem que seja uma terapia, mas precisamos entender a nós e decidir a nossa vida. Ah, eu preciso decidir a minha vida, então eu vou para um psiquiatra, para um psicólogo, eu vou para uma amiga que eu estimo muito, eu vou, mas só que o sentimento é seu. Todas essas pessoas, por mais que elas tenham boa vontade, elas vão se colocar no teu lugar, elas vão tentar sentir o que você sente. E é difícil sentir o que a outra pessoa sente, porque você não é a outra pessoa, você não passou por aquele problema. Entendeu? Você não está, sei lá, com um namorado te xingando, com um namorado indo pra balada, com um namorado não sei o que, com um marido quase tendo uma amante ou tendo uma amante, você não passou por aquilo. Então você imagina como seria, mas você não sabe como é estar no lugar daquela pessoa. Você não sabe o que é sentir aquilo, você não sabe o que é você ver o sangue subir, você começar a ficar vermelha, dependendo da situação, nervosa, desesperada, sem ter ação, sem ter o que fazer. A outra pessoa não sabe o que é isso. Só você que viveu sabe o que é. A outra pessoa não sabe. Então, a outra pessoa ela vai tentar se colocar no teu lugar se ela for capaz disso. Se não for, o que ela vai fazer? Ela simplesmente vai dar uma opinião qualquer, segundo o modo de vida dela, segundo o que ela pensa. Olha, eu acho que você pare. Ah, eu acho que você tem que dar o troco com a mesma moeda. Ah, eu acho que você tem que continuar aí, finge que não é com você, vai. O importante é, sei lá, pegar o salário dele no final do mês, cuidar dos filhos, dar boa educação, boa escola. Mas e eu? E eu quanto pessoa? Como vou ficar? Como fico? Eu tenho estrutura para aguentar isso? Provavelmente não. E é isso que a gente não pensa quando entra num relacionamento destrutivo. Porque enquanto está namorando, ele está na casa dele, ela está na casa dela, cada um com seus familiares e se vê de vez em quando. Se quiser, os familiares não precisam nem se conhecer, porque ela vai até a casa dele, ele vai até a casa dela, então fica. Geralmente os familiares demoram para serem apresentados um ao outro. E aí que está o problema, porque enquanto está nesse jogo,
eu vou lá, você vem cá e nós saímos juntos e quando chega a hora tal, mas aí o cara vai para onde ele quer, a garota vai para onde ela quer e assim fica. Até o dia em que eles se casam. E quando eles se casam, a coisa fica complicada, porque eles vão morar no mesmo teto. Ele não vai poder ir para onde ele quer. Ela não vai poder ir para onde ela quer. Um terá automaticamente que dar satisfação para o outro, porque não pode simplesmente dormir num lugar e a esposa fica em casa e vice-versa. Então o que acontece? Começa o choque de realidade. Poxa, não era assim, eu não vivia assim, você vivia assim sim. Só que você não percebia, porque você estava na sua casa e ele na dele. Então, automaticamente, por mais que ligue, por mais que postem coisas nas redes sociais, um não fica sabendo exatamente o que o outro faz, o que o outro pensa, como o outro vive, como é o familiar dele. Só vai descobrir isso quando for morar junto. E aí, quando vão morar juntos, fica complicado, porque aí você realmente descobre quem é o outro. Das duas, uma. Ou você coloca a cabeça debaixo da terra e fica lá, deixa a vida passar, o mundo passar, procria aí. É uma droga de esposa, uma droga de mãe, uma droga de tudo. E o mesmo ele. Ou então se separa logo nos primeiros dias de casamento. Ou tenta empurrar com a barriga e se separa mais tarde, deixando o filho sofrendo, a incógnita de o que está errado, onde está errado. Mas nós já casamos sabendo que está errado, sabendo como é a índole daquela outra pessoa, sabendo que aquela pessoa gosta de farra, sabendo que aquela pessoa gosta de balada. Ah, ele só vive na balada e eu não. Então ela só vive na balada e eu não. Então, automaticamente um já sabe do outro. Só que não estão morando juntos. Então isso tudo é mascarado. Quando vão morar junto, que aí não tem jeito, vai ter que dormir e acordar todos os dias, ou então dormir em quartos separados. Aí chega a realidade, aí é o choque de realidade, aí é a hora de ou vai ou racha, ou muda ou separa. E geralmente separa porque não muda, porque para mudar é muito difícil, porque foram anos assim, foram 14, 15, 20, 30, 40 anos nessa situação, e muitas vezes quando chega, já está no terceiro, quarto, quinto casamento, e diz que a maneira de pensar é essa, que não está disposto a mudar, e aí continua troca-troca. É complicado demais, porque aí começa a chegar as cobranças de infantilidade, que a pessoa não cresceu, que a pessoa não evoluiu, que a pessoa não tem disponibilidade para ceder uma parte para o outro, ceder outra parte, para englobar como um todo. Continua querendo ser individual. O fruto do trabalho é para gastar na balada, em roupa, em sapato, etc. Não se preocupa muito em pagar as contas da casa, não se preocupa muito em construir uma casa, não se preocupa muito, aliás, não se preocupa nada com nada porque está pagando aluguel, está bem. Mas só que se um dia ficar desempregado e não puder pagar aluguel, se um dia ficar em situações, sei lá, de doença de um filho, ou dele mesmo ou dela mesma, como vai ficar a situação? É isso que nós não pensamos, nós não imaginamos como é a nossa vida nessas situações e temos que pensar antes de casar, porque se não pensar antes de casar, quando casar a situação fica muito complicada e nós não conseguimos encontrar o fio da meada. E aí nós encontramos pessoas que vêm de 2, 3, 4, 5, 10, 15 casamentos e não resolvem. E aí quando chega uma época, quando chega um estágio da vida, a pessoa simplesmente ela para de casar e começa a morar junto, mas vai procriando. E existem casos que
pessoas que têm 10, 15 filhos e cada um com uma companheira e não dá sequer para pagar a pensão da criança. E é muito complicado isso, porque a pessoa passa a sofrer, a pessoa tem uma crise existencial, a pessoa percebe que está tudo errado, que fez tudo errado, mas não tem nem a quem ele culpar, porque ele vai culpar quem? Ela vai culpar quem? O ex? Quantos ex são? 5, 10, 15? Cada filho de um pai? Então vai culpar todos os ex? Quando você casa com uma pessoa e fica um tempão com aquela pessoa e se separa e fica filhos, etc., você vai falar, ai, ele destruiu a minha vida, ai, ela destruiu a minha vida, tantos anos de casado para nada, que não sei o que, e ter filho. Mas quando você procria cada filho de um pai, cada filho de uma mãe, você vai culpar quem? Aí é o choque de realidade, que você vê que é você, não é a outra pessoa. Porque o primeiro tá, é erro, o segundo pode ser erro, mas o terceiro em diante é safadeza. E por que você arrumou filho com todos? Por que você arrumou filho com todas? Será que você não pensou que você ia ter que arcar com isso sozinho ou sozinha, ou terá que brigar na justiça durante anos e anos em busca de pensão desse, aí daqui a pouco é daquele, daqui a pouco é daquele outro, e depois é daquele outro. Chega uma hora que você vai olhar e vai falar quem eu sou, o que que eu sou? Uma mulher que vive em tribunais? Um homem que vive em tribunais, que acerta a pensão desse, já está devendo daquele, e é lógico que você não vai pagar tudo, porque você não tem condições, como você vai sustentar tantos separados? Porque se está junto, come o que tiver em casa, mas se está cada um em um local, cada um com uma mãe, não é assim, é do seu salário que sai. E aí você vê a pancada, e aí você sofre, e aí você chora, e é aquela que não recebeu, e aquele que não recebeu, e aí começa a confusão, e começa a polícia, e dá uma. Olha, é muito. Então, se nós queremos ter um futuro melhor, nós temos que pensar no presente o que vamos fazer do futuro. Porque é difícil, é muito difícil você tentar ajudar alguém. Porque quando a pessoa passa naquela situação, a pessoa tem que analisar o que ela sentiu, como ela se sentirá se ela se ver naquela situação novamente, e aí ela vai decidir o que ela quer, ela vai decidir como ela quer a vida dela, ela vai decidir o que ela vai ser no futuro, ela vai decidir quem ela é, como ela está, como ela pretende ser, como ela pretende ficar e como ela estará. Tudo isso você tem que ver antes e depois ir em frente. Se der errado, tudo bem, né? Ninguém acerta 100%, mas se tudo der errado, aí há algo de errado com você. Então, procuremos sempre pensar nisso, porque o amanhã, a doação a outra pessoa, a doação a dois, ela é uma doação na qual tem que ver o sentimento dos dois, não de um só. Pensemos nisso para não darmos passos errados na próxima relação ou nessa mesma relação. Então, às vezes é preferível cortar essa relação e seguir sozinho por um período até encontrar alguém que se adeque, ou que você se adeque, do que você insistir numa coisa que você sabe que dá errado. E aí no final você diz, putz, mas eu sabia que iria dar errado. Por que eu fui casar? Por que eu fui insistir? Mas eu via que ele era filhinho da mamãe, que ele fazia tudo que a mamãe dele queria que ele fizesse, que para ele é só a família dele que importava. Já no namoro ele não se importava comigo. Se ele não se importa com você no namoro, é porque ele não ama você. Se você não se importa com ele no namoro, é porque você não o ama, mas você mascara porque você sente culpa. Imagina, eu tô namorando com esse cara, eu tenho que amar. Como eu namoro com alguém que eu não amo?
Então eu tenho que amar e eu tenho que falar para a sociedade que eu amo, mas se você vê dentro de você, a partir do momento que você tem essa atitude, você não ama aquela pessoa. Você não se importa muito com o que aconteça com ela, ao que vem acontecer com ela. E aí quando você se separa, tudo isso cai, e aí você começa a pesar tudo que deu errado, todas as suas escolhas erradas, e você começa, muitas vezes você não tem essa consciência, e aí você continua errando com outros, com outras, e por aí vai. E quando você chega à conclusão de meia culpa, meia máxima culpa, aí você muda e os seus relacionamentos começam a ser muito melhor. Pensemos nisso, mudemos nosso jeito de ser, de pensar e de agir, porque é assim que nós evitamos problemas futuros. Não quer dizer que não passemos por ele, mas podemos passar por ele com menor intensidade ou simplesmente bani-lo já antes de começar. Então, pensemos nisso e vamos agir com consciência, com clareza e não no impulso do vamos ver, que a minha mãe sempre foi assim, então comigo vai dar certo, minha avó, mas você não sabe a droga de vida que a sua mãe vive, a droga de vida que a sua avó vive, você não sabe nada, porque simplesmente eles são mais velhos e na maioria das vezes eles não te contam nada, eles ocultam e aí você vê aquela coisa mascarada, às vezes uma briga aqui, outra ali, mas você não sabe a quatro paredes o que acontece. Então, nos previnamos, tudo bem? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!